Olá pessoal, eu sou Sueli Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa quarta videoaula da série Jogo da Célula. E a partir desta videoaula é onde vamos começar a configurar o nosso jogo. Para isso, nesta videoaula, vamos estar falando sobre as variáveis. Vamos criar todas as variáveis necessárias para que nos vídeos futuros, ao montarmos os nossos blocos, possamos usar os blocos correspondentes às variáveis, certo? Então, só lembrando antes de iniciar o vídeo, se caso você deseje montar o mesmo jogo que nós estamos montando nesta série, mande um e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com para que eu possa enviar para vocês todas as artes, áudios e posições dos elementos do jogo na área do jogo, estarei enviando para vocês por e-mail, para que vocês possam seguir conosco essa nossa série. Então, dando continuidade ao vídeo, vamos agora criar nossas variáveis. Qual que vai ser o intuito das variáveis aqui no nosso jogo? Nós vamos ter 4 variáveis ao todo. Entre essas 4 variáveis, nós vamos ter as variáveis acertos, erros, tolerância e marcador. Nessas variáveis, as 3 primeiras, que são acertos, erros e tolerância, vão ser variáveis que vão estar presentes em todos os componentes do nosso jogo. Ou seja, todos os nossos sprites e o palco vão ter estas variáveis, acertos, erros e tolerância. Já o marcador vai fazer parte apenas dos sprites aqui em amarelo, que são os nomes dos itens das células aqui, certo? Então, todos os itens aqui em amarelo, que são os sprites aqui com os nomes dos componentes da célula, vão ter a última variável, a quarta, que é a variável marcador. Então, conforme eu for criando as variáveis, eu vou explicar para vocês o conceito do porquê dessas variáveis. Então, iniciando a criação das nossas variáveis, vamos clicar primeiro no nosso primeiro sprite, que é o sprite biólogo, certo? E em seguida, vamos clicar na categoria variáveis. Em variáveis, vamos clicar em criar uma variável. Nesta tela, vamos primeiro nomear o nome da primeira variável, que no nosso caso será acertos. E em seguida, observem que eu tenho aqui embaixo esses 2 itens, que é o item para todos os objetos e depois para este objeto apenas. Como dito antes, esta variável vai estar presente em todos os objetos. Então, eu vou selecionar o primeiro campo. Só lembrando, pessoal, caso vocês não se lembrem dos conceitos de variável, assistam as primeiras séries de videoaulas, que é a de introdução ao Scratch e a de lógica básica em Scratch, para vocês entenderem melhor esses conceitos. Então, prosseguindo, dei o nome da variável e selecionei para todos os objetos e vou dar OK. Observe que quando eu dei OK, ele trouxe aqui para mim os blocos de código aqui em aberto, pertencentes à categoria variáveis, a variável acertos aqui na lateral e ela selecionada. Sendo que quando uma variável está selecionada, ele mostra aqui em cima para mim o número desta variável atualmente. Então, observe que ele está marcando aqui em cima. Como eu quero exibir para o meu usuário esses acertos, eu vou deixar selecionado para, na tela do jogo, aparecer esses acertos. Ok? Então, prosseguindo. Vamos criar a próxima variável, clicando em criar uma variável. E nossa próxima variável irá se chamar erros. Depois de colocar o nome erros,
vou selecionar para todos os objetos e vou dar OK. Perceba que erros também está habilitado aqui na lateral, pois eu necessito também mostrar os erros que o meu usuário está tendo durante o jogo, certo? Porém, eu não quero deixar esse marcador aqui embaixo de acertos. Eu vou posicioná-lo apenas clicando e arrastando para o outro lado do palco, ao lado direito, da onde está escrito célula animal. Então, no meu lado esquerdo vai ficar os meus acertos e do meu lado direito vai ficar os meus erros, certo? Então, em seguida, a próxima variável, vamos clicar aqui em criar uma variável e vamos dar o nome de tolerância. Depois de nomear tolerância, clicamos em para todos os objetos e OK. Perceba que tolerância também está marcada aqui em cima, aqui na área do nosso jogo. Porém, tolerância será uma variável interna do nosso jogo. Não será necessário mostrá-la ao usuário, porque ela terá valor fixo. Com isso, eu vou clicar aqui na lateral, nessa caixa de seleção que está ao lado do nome da variável, para tirar a seleção desta caixa. Tirando a seleção desta caixa, ela não aparece mais aqui a variável tolerância na área do nosso jogo. Bom, criamos estas três principais variáveis que vão estar em todos os objetos do nosso jogo. Pois se observarmos, se clicarmos nos demais componentes do nosso jogo, observe que esta variável já está criada. Observe que eu estou clicando aqui em lisossoma. Lisossoma já tem essas três variáveis. Por quê? Porque eu pedi para que elas fossem criadas em todos os objetos. O mesmo acontece com o palco. Se eu vier aqui no palco, observe que ele tem todas estas variáveis que nós criamos, estas três, certo? Então, em todos os componentes eu tenho as variáveis acertos, erros e tolerância. Agora, vamos clicar aqui em centríolo e a partir de centríolo, vamos criar a mesma variável, só que para cada componente, para cada sprite. Ou seja, a variável vai ter o mesmo nome, só que ela vai ser específica para aquele componente, para aquele sprite, certo? Então, observe agora, eu cliquei aqui no componente centríolo, lembrando que essa nova variável não vai estar pertencente a biólogo e nem para o palco, certo? Então, estou em centríolo, categoria variáveis, vou clicar aqui em criar uma variável. Desta vez, eu vou nomear esta variável como marcador. E depois de nomeá-la, eu vou indicar aqui embaixo, nestas opções, a segunda opção, para este objeto apenas. Ou seja, eu estou indicando que esta variável vai pertencer apenas a este sprite, ao sprite centríolo. Então, selecionei o item e dou OK. Observe aqui nessa lateral, pessoal, uma configuração importante. Observe que quando eu criei essa última variável, marcador, ele fez uma linha aqui, dividindo estas variáveis, dividindo as variáveis criadas antes e a que foi criada agora. Isso me indica o quê? Que as variáveis que estão acima desta linha são variáveis que pertencem a todos os objetos do jogo, a todos os componentes do jogo. Já as variáveis que estão demarcadas abaixo desta linha quer dizer que é uma variável apenas deste sprite, apenas deste componente, que é o caso da variável marcador. Então, o que vai acontecer? Este marcador, por enquanto, pertence só a centríolo. Eu vou ter que criar agora a mesma variável específica para cada componente, certo? Então, antes de eu continuar a criar as demais variáveis,
Eu vou apenas tirar essa caixa aqui de seleção, pois observem que aqui na área do jogo, ele veio marcando aqui, ó, centríolo marcador. E eu não quero que ele marque, que mostre para o meu usuário esta variável, pois também essa variável vai ser interna do jogo. Então, eu vou vir aqui em marcador e tirar a seleção desta caixa aqui em frente de marcador, para que saia aqui da área do meu jogo. Então, depois de centríolo, vamos para citoplasma. Vamos criar agora a mesma variável com as mesmas configurações. Criar uma variável, nome marcador e para este objeto apenas. Ok. E vamos tirar a seleção para remover a exibição da mesma na área do jogo. Então perceba que o meu processo vai ser sempre esse quando eu quiser criar uma variável específica para um componente. Cliquei agora em Gouge, variáveis, criar uma variável, nome da variável marcador e para este objeto apenas. Ok. Vou tirar a seleção de marcador e vou para o próximo sprite. Retilizo, categoria variáveis, criar uma variável, nome da variável marcador e para este objeto apenas. Ok. Tiro a seleção de marcador e continuo. Sprite lisossoma, categoria variáveis, criar uma variável, nome marcador para este objeto apenas e ok. Em seguida, tiro a seleção aqui da minha variável marcador. E vou continuando sempre o mesmo processo aqui para configurar esta variável. Eu criei a variável, vou clicar aqui para tirar a seleção, sigo para a próxima, que é mitocôndria, variáveis, criar variável, marcador, para este objeto apenas, ok. E tiro seleção. Próximo sprite, núcleo, variáveis, criar uma variável, marcador, para este objeto apenas, ok. E tiro seleção de marcador. Estamos quase finalizando. Estamos quase acabando aqui de criar a mesma variável, só que para objetos independentes. Observem que essa variável tem o mesmo nome, certo? Para a gente não precisar se confundir no código. Porém, ela é específica para cada componente. Mais adiante vocês vão entender o porquê dessa variável ser específica para cada componente. Vou tirar a seleção aqui no marcador e agora o último componente. Criar variável, marcador, para este objeto apenas e ok. E tirar a seleção. Então observe aqui que em todos os nossos componentes nós temos as variáveis acertos, erros e tolerância, em todos eles, porém apenas nos nomes dos componentes das células é que temos a variável marcador, sendo marcador específica para cada componente, certo? E lembrando que apenas as variáveis acertos e erros são marcadas na lateral para mostrar ao meu usuário no jogo quantos acertos e quantos erros ele teve no decorrer do jogo. Então, essa foi a nossa quarta videoaula da série Jogo da Célula. E lembrando sempre, caso vocês queiram fazer o jogo conosco, envie o e-mail para scratchbrasil.net.br@gmail.com, que eu vou estar disponibilizando as artes, sons e posições do jogo que estamos criando. Espero que vocês tenham gostado e até mais!